Olá, estamos de volta. Continuando com as perguntas. Professor, um internauta manda a seguinte: aprendemos que para evoluir precisamos sofrer. O que o Espiritismo fala sobre isso? É necessário mesmo sofrer? É só com o sofrimento que podemos evoluir? Não, não. Isso é uma observação muito cruel, que a gente só evolui com o sofrimento, né? Que tal a gente escutar mais as próprias Escrituras Sagradas, ou o Evangelho segundo o Espiritismo, que vai nos dizer, que a gente vai perceber em Pedro, falando que as ações no bem cobrem multidões de pecados. Então, é como o amor. O amor é que faz a gente evoluir. Agora, mais importante do que fazer, ou melhor, deixa eu te dizer uma outra frase bastante importante que Joana de Ângeles nos diz, né? De que aquele que enxuga as lágrimas dos outros não tem tempo para chorar. Então veja só que é só o amor. Quando Paulo de Tarso fala que poderia falar de toda uma evangelização, poderia fazer isso e aquilo, poderia até praticar a caridade, mas sem amor, de nada adiantaria. Então não é com o sofrimento que a gente evolui. Com o amor a gente apaga aquilo que nos faria sofrer. A gente vê Chico Xavier, ele contava sempre que tinha, lembrando os casos que ele já tinha vivenciado, que um bêbado chegava numa reunião dele e o pessoal tinha aquele asco, sabe? Bêbado, mas fedendo. E ninguém queria se aproximar dele, as pessoas de banho tomado, com roupas limpas e tal, e ele naquele estado. E ele era chato. Para as pessoas ele era chato, mas o Chico chamava ele e abraçava ele e falava para ele: canta aquela música. E ele cantava a música. E o pessoal lá esperando. E o Chico falava para ele: canta aquela outra música. E ele cantava a música. E falava para ele: canta agora a música que mais você gosta de cantar. E ele cantava, cantava e cantava. E com isso, ele sarava da bebedeira. E ele falava: o Chico sabe porque eu bebo. Eu bebo porque eu, quando estava caminhando com a minha filha na calçada do meu bairro, veio um caminhão desgovernado e pegou ela de chofre e levou ela. Eu fiquei só com o braço dela segurando na minha mão. Por isso eu bebo. E Chico, com aquela visão ampla que tinha, com o entendimento da dor do outro, como seguidor fiel do Cristo, não julgava ninguém. Como Cristo nos ensinou, e ensinou quando disse que eu não vim aqui julgar ninguém e vim servir, como exemplificou. Então, ele curava-se da bebedeira, ele dava o testemunho e ia embora sem nenhuma bebedeira, sem estar bêbado mais. Então,
é para a gente entender que as nossas dores e as dores dos outros a gente cura com o amor, não precisa ser com a dor. E muitas vezes a gente pode passar a dor com o amor também, né? Com a gratidão. É difícil você conseguir agradecer por estar tendo aquele problema. Até a gente ter esse entendimento, é muito tempo de estudo, é muito tempo de amor. Tem que ter muita bagagem para você conseguir olhar por um câncer ou por algum problema e falar muito obrigado. Mas o dia que a gente conseguir desenvolver essa técnica e transmutar tudo em amor e gratidão, a gente consegue melhorar pelo menos um pouquinho. Né? Resignação. Resignar-se com o que está passando. Como a gente falou no bloco anterior, de que a gente é que traz as dores para a gente, é se resignar, é saber que tudo é passageiro, que vai passar. E ter fé em Deus. Vamos voltar a lembrar Chico Xavier só para pensar essa questão de fé. Chegou alguém naquela fila que ia para abraçar o Chico Xavier e um homem estava na fila. Ele era um homem totalmente desequilibrado e aparentemente não aparecia. Quando ele chegou próximo ao Chico, ele saca do revólver, põe na frente do Chico e diz: eu vou matá-lo agora. Não tinha, afastaram as pessoas, afastaram para não morrer junto com o Chico. O cara totalmente desequilibrado. Ele já estava com a arma engatilhada. Era triscar o dedo no gatilho e matava o Chico. E o que o Chico disse? O Chico viu ele e os obsessores, e o Chico disse que seja feita a vontade de Deus. O homem largou a arma, começou a chorar e abraçou o Chico. Os obsessores saíram de perto. Então, são situações assim que a gente poderia passar o tempo todo para falarmos de que a resignação também nos cura e faz passar de forma mais suave a aceitação com gratidão. Porque na hora, às vezes a gente pode ter os vacilos de revolta, mas é como o pai que nos colocou de castigo, que nos fez fazer a tarefa quando a gente queria ir jogar bola, quando as meninas queriam brincar de boneca com as amiguinhas. Mas que hoje a gente fala: que bom que o meu pai me chamava a atenção, que bom que o meu pai me botava de castigo, que bom até que às vezes meu pai me batia, porque eu aprendi, porque eu fui estudar, porque eu me tornei uma pessoa de bem. Então, não é que a dor ensina, a dor educa, mas é o amor e a resignação nos faz passar de forma mais suave pelas provas e expiações que nós temos que passar. Temos uma outra pergunta aqui, professor. Ele pergunta aqui: professor, quais são os princípios da doutrina espírita? Legal. Os princípios da doutrina espírita. Primeiro princípio, acreditar e amar a Deus sobre todas as coisas. Acreditar na reencarnação, que a vida não cessa, que esse processo de aprendizado é um aprendizado constante. A gente, por exemplo, não entra no jardim de infância, não entra na primeira série e no ano seguinte é doutor. A gente tem que ir cursando série por série, assim é a vida, é o princípio da reencarnação.
É o princípio do Espiritismo, é o princípio da comunicabilidade dos espíritos encarnados para os desencarnados, dos desencarnados para os encarnados, dos desencarnados para desencarnados. Onde estão os espíritos? Me responde. Os espíritos estão ali, lá, aqui do nosso lado, do meu lado, do lado da Deise. Os espíritos estão em todos os lugares, porque a gente comunica com os espíritos porque eles estão próximos da gente. E a multiplicidade de moradas, como Jesus disse, há várias moradas na casa de meu Pai. Agora, para a gente pegar isso e trocar em miudinhos no Espiritismo, como nós falamos que o Espírito está em todo lugar, existem faixas vibracionais. Então, são várias as camadas. Tem aquele que está na primeira série, tem aquele que está no ensino fundamental, ensino médio, aquele que está na faculdade, aquele que está na especialização, aquele que está no mestrado, aquele que está no doutorado, aquele que está no pós-doutorado. São faixas de aprendizado. Então, o Espiritismo, ele também acredita no princípio da multiplicidade das moradas, de onde habita a vida, porque a vida não é essa que nós temos aqui vestido, essa vestimenta carnal. A nossa morada é no universo. Vamos nos despedir do programa do dia de hoje com uma prece, professor? Então vamos, todos nós, elevarmos os nossos pensamentos para rogar ao Mestre Jesus que nos abençoe, não só no dia de hoje, como durante toda a semana. Que a gente possa receber os eflúvios benéficos para que possamos revitalizar as nossas células, fazermos o bem indiscriminadamente, que nós possamos ser melhores, mas com amor, com fidelidade ao Pai Celestial, agradecidos a Jesus pelos seus ensinamentos. E rogamos que Jesus fique conosco hoje e sempre. Que assim seja. Muita paz.